esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós retomamos agora com os encerramentos do tempo pascal, das festas, da Páscoa, das solenidades, o tempo comum. A igreja, então, retorna à sua caminhada comum, não porque é comum apenas pela força do significado, da palavra comum. Então não acontece nada de especial no tempo comum. Não é isso que a igreja nos ensina, É tempo comum porque no tempo comum é muito preciso para cada um de nós buscarmos viver o tempo da nossa vocação, naquilo que nós somos chamados. Por isso, no 10º domingo do tempo comum, hoje, nos é apresentado aí a vocação de Mateus. Justamente um judeu que estava ali a serviço das autoridades romanas, sendo um cobrador de impostos. Algo que os próprios irmãos de Mateus, judeus, detestavam, ver um judeu cobrando, arrecadando dinheiro para Roma. E nós sabemos que as taxas, que não são fáceis hoje, imagina naquele tempo, para o povo, ainda que tinha muito pouco, e os que tinham muito também acabavam pagando bem pouco em relação aos pobres, os ricos. Então era um descontrole total na sociedade, mas se arrecadava muito dinheiro. Hoje nós estamos vendo também essas arrecadações, essas taxas, sobretaxas, Isso é algo que sempre existiu na história, infelizmente. Não é ilícito se pagar os impostos. Nós cristãos, nós pagamos nossos impostos, e muitos, Nós não somos sonegadores, nós não somos pessoas que driblam o sistema financeiro de arrecadação. Não, nós pagamos, nós seguimos aquilo que nosso Senhor sempre falou, Dai a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Essa é a nossa conduta moral em relação à postura que é exigida de nós como cidadãos do mundo. Nós não deixamos de atender aquilo que precisamos e devemos fazer, mas a Deus em primeiro lugar. Mas nós começamos a leitura hoje, para terminar um pouco depois ali no Evangelho, lembrando desta questão de aprimorar, de entender a questão da vocação. A profecia de Oséias começa dizendo, o profeta: é
preciso saber segui-lo, né? Para reconhecer o Senhor. Aonde você costuma ver a presença, o contato, né? A escuta, a ação do Senhor na sua vida. Não é qualquer coisa, não é qualquer jeito, não é qualquer modo que se faz ter uma experiência profunda com Deus, mas as experiências com Deus, Ele mesmo trata de vir ao encontro. Sempre foi assim. Desde Adão, quando Deus vai ao encontro, anda com Adão, com Eva no paraíso, os chama, os protege, os guia, os corrige depois do acontecimento do pecado original. O chamamento de Abraão, como estava Abraão na vida? Cercado por vários deuses, né? Dos seus antepassados, um homem rico, velho, não tinha ali nada absolutamente garantido, porque não tinha descendência para deixar tudo que tinha conquistado, possuído em torno da sua vida. E Deus o chama, larga tudo isso e me siga. É Deus que tem a iniciativa sempre, né? Da mesma forma como nós podemos ver isso com Jesus e seus discípulos. Jesus estava passando, acabamos de escutar, viu um homem sentado na coletoria de impostos. O que ele disse? Segue. E diz lá, imediatamente, aquele que fez esse convite soou tão forte na vida de Mateus que abandonou imediatamente tudo e o seguiu. E por que o seguiu? Porque soube reconhecer aquele que estava chamando, porque ninguém nunca o chamou para nada nesta vida. Estavam André e Pedro pescando, levando a vida, preocupados em pagar o imposto lá para Mateus, para Roma. Não tem peixe, não tem nada, não conseguimos pescar. Jesus passou e disse: vocês serão pescadores de homens, me sigam. E deixaram, como diz assim, imediatamente eles o seguiram, né? Qual é a base de se sentir chamado por Deus? É entender essa leitura que diz assim: como vou tratar de Efraim? Como vou tratar de Judá? A figura, né, das tribos, dos filhos de Jacó, que representa cada um de nós. Como Deus vai nos tratar para uma mudança de vida? O que eu espero de vocês? É aquilo que Jesus falou aí no Evangelho. Eu quero a misericórdia. Por que eu quero a misericórdia e não o sacrifício? Porque muitas vezes o sacrifício pode ser algo apenas para demonstrar que você está fazendo mais, supostamente mais que o outro para Deus. E o sacrifício tem um começo, tem o seu meio e acaba. Não tem? Tem, né? Mas a misericórdia é sentida justamente no chamado. Será que Mateus hoje não se sentiu acolhido ao ouvir as palavras de Jesus? Poucas palavras. Vem, você me siga, abandone isso que não te dá vida e eu te darei a vida. Em mim você encontrará o descanso, a orientação, a alegria, a paz, a força do Espírito Santo. Mas você precisa me seguir para aprender a viver a minha misericórdia. Então, Deus prefere a misericórdia e não o sacrifício. O sacrifício, ele também é agradável a Deus, contanto que você reconheça na sua história que Deus, que Cristo foi misericordioso com as tuas misérias, né? Com as tuas fraquezas, mas mesmo assim Ele te convida: venha fazer a experiência do seguimento. Isso é ser discípulo, isso é viver a vocação, né? Diz assim também: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Você conhece mais a Deus ou quer levar uma vida de sacrifício penitencial,
como se diz. As duas coisas não se equilibram, né? Conforme mais se conhece a Deus e vive a Cristo, se vive por eles, a graça habita em você e os sacrifícios que você acha que tem que ir fazendo, eles vão perdendo a força, porque quem está na graça já vive uma vida de entrega total. O seu sacrifício de vida vai se aliar, como diz São Paulo, ao que resta aos sofrimentos de Cristo, né? Por todos nós. É muito interessante perceber isso, né? Nós somos convidados a viver, a seguir a Deus e a Cristo como guia para Deus, como Salvador, através da misericórdia. Porque sem a misericórdia, ou seja, a miséria do coração que Deus conhece de cada um, né, não haveria um chamamento. Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas misérias do coração, né? O coração, como diz, é o total, da onde pulsa o sangue, né? Distribui, bombeia o sangue para o corpo. Então, Deus conhece as nossas misérias. Por isso, Ele é chamado de misericordioso, porque Ele perdoa, Ele conduz e ao mesmo tempo te ensina a sentir essa misericórdia para sair daquela instabilidade do pecado que é causado na nossa vida, né? Veja o exemplo de Abraão. O que está dizendo a São Paulo aos Romanos? Abraão seguiu a Deus por causa do quê? Do que ele tinha? Por causa de ser uma pessoa rica, obediente? Não. Abraão viveu a sua vocação desde o princípio daquele chamado, né? Abraão, sai da tua terra e eu te mostrarei. Abraão viveu a sua vocação pela fé. Daí que vem aquela expressão que se diz muito na igreja, né? O justo viverá pela fé. O primeiro justo reconhecido na questão bíblica é Abraão. Viveu pela fé, no acreditar naquele que o chamou, né? Diz aqui, não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos. Quando foi chamado, mais ou menos, diz a igreja ali, 86 anos, quando, né, foi o chamado de Abraão para deixar tudo. Aqui já está com 100 anos, viveu muito, mas a partir do chamado, até o fim da vida, viveu a fé, né? A fé, e não os seus altos sacrifícios para agradar a Deus. Não quero sacrifício, eu quero um coração que saiba amar, que seja misericordioso, um coração contrito, né? Pela experiência de Abraão, então, nós também podemos ser justificados pela fé e não pelo alto esforço do sacrifício. Você tendo fé, o seu sacrifício vai se aliar ao pleno sacrifício daquele que se deu por todos nós, como diz São Paulo. Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados. Então você entende, para reparar o pecado, há necessidade do sacrifício. Os judeus faziam isso no templo com os animais. E o que fez o Senhor para você reconhecer? É preciso saber reconhecer. E Cristo se ofereceu como sacrifício único, verdadeiro e perfeito, e muito mais que isso, santo. Ele fez ali a plenitude daquilo que reconciliaria novamente eu e vocês a Deus. Ele fez o sacrifício pleno. Então, muitas vezes, o nosso sacrifício é de estar na obediência da fé. Esse é o maior sacrifício que nós devemos ter, porque Ele arrancou todos os nossos pecados, se oferecendo em sacrifício, né? E foi ressuscitado para nossa justificação. Abraão, homem justo. Então,
então também nós podemos ser justificados, sermos justos, né, diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. E termino dizendo aqui que é mais importante, né, estudar todos os dias, né, não deixar morrer na nossa vida todos os dias, apesar dos nossos cansaços, dos trabalhos, da vida cotidiana, lembrar que também o Senhor chegou perto de ti, nos teus ouvidos, né, no teu coração, e renova todo dia isso. Segue. Você segue. Ah, mas eu segue. É seguindo que se fortifica a vida na fé no Filho de Deus, que é o caminho para o próprio Deus. Não há outro caminho. Ele falou: eu sou o caminho. Então me sigam, né? Aprendendo um pouco com essa miséria que vivia este judeu chamado Mateus, um jovem, né? Se diz que era muito jovem, Mateus também. João e Mateus eram os mais jovens do grupo, pelo que se sabe, né, a princípio das idades dos discípulos, né, dos apóstolos depois, né? Um jovem que já estava vivendo sozinho, longe da família. E por que viver? Porque nem seu pai e sua mãe aceitavam ele ser um cobrador de imposto para os romanos. Andava na rua, as pessoas, além de olharem torto, né, achavam triste ali a situação dele, cuspiam nele, falavam palavrões, coisas assim. Um jovem que também, certamente, com os outros coletores de impostos, né, tiravam a sua parte ali, né? Recebe 10, opa, 2 vai para cá, o resto vai para Roma, 2 para mim, 8 para Roma. A gente sabe que é assim, sempre é assim no começo e ainda é assim, infelizmente. Então as pessoas tinham verdadeiro ali pavor, ódio dos cobradores de impostos. Mas eis que passa o Filho de Deus no meio da multidão da rua e ele lá trabalhando. Mateus, Mateus, está falando comigo? Diz ele, né? A gente imagina que fosse assim, porque ninguém falava o nome de Mateus, que significa Mateu, né? Mateu, no italiano se fala Mateo, né? Presente de Deus. Esse, o nome Mateus significa presente de Deus. É a vida, né? Olha, o maior presente de Mateus era a própria vida, mas onde estava a vida de Mateus? Longe da fé do seu povo, longe da convivência do seu povo, longe de todos. Então esse presente se tornou algo assim, até para ele inaceitável, né? A sua vida é um presente que eu te dei, de mim, de Deus, Mateus, mas você não está sabendo viver esse presente. E Jesus, partindo dali, viu plenamente a história. O Senhor sabe e vê e sabe o momento da nossa história, né? Um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Para este Mateus e para aqueles 11, com exceção de Judas, o que Jesus prometeu, que eles iriam sentar-se, né, também para julgar as nações. Lembra dessa promessa? Não o pedido de Tiago e João, um à direita e outro à esquerda, mas que depois do processo todo de dedicação, de conversão, de vivência na fé, vocês julgarão comigo as nações na volta. Né? Quem está sentado, que nós professamos, né, no nosso credo, está sentado à direita de Deus Pai. Então, perceba que quem deve estar sentado e reinando na nossa vida não somos nós mesmos, mas o próprio Deus, o próprio Cristo, que nós professamos na fé, né?
Mateus estava sentado e mergulhado na sua história de fracasso, de abandono, de tristeza, de solidão. Mas Jesus passou e viu. E quando viu, segue. Esse é o chamado. Jesus não falou coisas, discursos, não falou aí, ó. Segue. 7 letrinhas. Segue. Segue. E é isso que ele vem falando todo dia a cada um de nós. Levanta, saia dessa situação, fique de pé e me siga. Atrás de mim para aprender comigo que sou vosso mestre e Senhor. E perceba, finalizo aqui dizendo, para cada um de nós, diante de Cristo, e também projeção para a vida eterna, é esperado um banquete. Aonde Jesus foi? Depois que chamou Mateus, foi na casa de Mateus. E foi uma alegria tão grande, porque ninguém ia visitar ele, ninguém entrava na casa de um coletor de impostos, porque ia ficar impuro. E diz aqui, Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, à mesa, sinal do sacrifício, da Eucaristia, o Cristo presente. Ele está sempre aqui, à mesa, e nesta mesa da palavra, do sacrifício e da palavra, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Então há uma perspectiva, Se somos pecadores, para nós está reservado um banquete, só que a nossa condição não pode ser a mesma quando se encontra com Jesus. O banquete, para ser pleno, edificante, na fé do Filho de Deus, precisa haver necessariamente uma conversão. E para ter conversão precisa se largar alguma coisa. Nosso bispo dizia isso essa semana na reunião que ele teve, É preciso largar alguma coisa, e normalmente é aquela coisa que a gente não quer largar para seguir Jesus, Porque aí você sente a verdadeira liberdade da vocação e do chamado. Foi isso que salvou Mateus e os outros. Paulo pensa nisso, E salvou de tal modo que, olha aqui, nós temos aqui a experiência deles relatada em São Paulo, São Pedro, São Tiago, São João, os evangelhos, Olha o que essas pessoas viveram, sentiram, se sentiram amadas.